Como é que deve ser feito um processo de psicodiagnóstico? Este é um tema que traz dúvidas para profissionais de psicologia. Nós vamos falar no programa de hoje, primeiro, o que é o psicodiagnóstico, e vamos trazer para você a sugestão de um processo estruturado para você realizar psicodiagnósticos na prática clínica aí no seu exercício profissional. E de brinde, ao final do programa, nós traremos a dica de um livro que você vai amar. Vamos trazer algumas considerações sobre esse livro e quais são as principais partes que ele aborda sobre os processos de psicodiagnósticos realizados por profissionais de psicologia. Então, logo após a vinheta, nosso tema será o psicodiagnóstico. Mas antes, vou pedir um favor para você. Deixa a curtida aí no vídeo, inscreva-se no nosso canal se ainda não é inscrito ou inscrito, porque o seu simples gesto de dar uma curtida mostra para o YouTube que o nosso programa está sendo relevante. E a gente está toda semana aqui, né, se dedicando, procurando temas para trazer para você sobre o exercício profissional de psicologia. Não vai dizer que você não pode dar nenhuma curtida aí para a gente, né? E deixa seus comentários, sugestões de temas, o que é que você quer que a gente aborde aqui, quer que a gente aborde mais situações do exercício profissional de psicologia, sobre testes, sobre avaliação psicológica, o que é que a gente aborde mais o processo, a psicologia, o comportamento humano de uma forma geral. Então, logo após a vinheta, eu e você iremos falar sobre o psicodiagnóstico, sugestão de uma etapa de um processo de psicodiagnóstico. Até daqui a pouco. O psicodiagnóstico. Será que o psicodiagnóstico é a mesma coisa que uma avaliação psicológica? Só existe psicodiagnóstico com aplicações de testes projetivos? Ou existe psicodiagnóstico sem utilização de qualquer tipo de testes? O processo de psicodiagnóstico, ele é um processo apenas que acontece na clínica? Muitas dúvidas que acontecem no dia a dia do nosso exercício profissional. Então, para a gente começar, nós vamos trazer duas definições para você do psicodiagnóstico de duas grandes referências da avaliação psicológica aqui no Brasil. Vamos conferir as duas definições ou conceituações sobre o que é ou o que pode ser o psicodiagnóstico. Para iniciar, cabe lembrar que o psicodiagnóstico tradicionalmente ele é muito associado aos contextos de avaliação psicológica clínica. Mas veremos o que Cunha, uma das grandes referências na área de testagem e avaliação psicológica, define como o que é o psicodiagnóstico. Para Cunha, o psicodiagnóstico é um processo que busca clarear uma situação, classificar por meio de um diagnóstico, descrever um comportamento e estabelecer um plano terapêutico. Para isso, vale-se das técnicas psicológicas e dos testes psicológicos. Então, Cunha deixa claro na sua definição que o psicodiagnóstico é um processo de investigação psicológica que tem como a realização do diagnóstico, então nem toda avaliação psicológica visa um diagnóstico, então a gente já vê a diferença para Cunha do que é uma avaliação psicológica e do que é um diagnóstico, psicodiagnóstico, melhor dizendo, através desse diagnóstico, então um foco de uma avaliação muito mais clínica. Através desse diagnóstico, a psicóloga e o psicólogo descreverá o comportamento, e aqui o comportamento no sentido mais amplo, né? Sentimentos, emoções, pensamentos, comportamentos, presença de transtornos, e assim estabelecer um... Vejam que para Cunha, o objetivo que é para um planejamento de intervenções terapêuticas. Para realizar esse psicodiagnóstico e fazer esse diagnóstico, a psicóloga utilizará técnicas. As técnicas aqui, pessoal, entre entrevistas, exame clínico, observação e os testes psicológicos. Mas nós temos uma outra definição também para trazer para vocês. A outra definição que nós trouxemos para você é de Claudio Simon Hurtz e colaboradores no livro Psicodiagnóstico. De uma forma geral, a definição de Claudio Simon Hurtz e colaboradores é o entendimento do psicodiagnóstico como um procedimento científico de investigação clínica limitado no tempo e que emprega técnicas olha a diferença para Cunha, técnicas ou testes psicológicos. Diferentemente de Cunha, essa definição de Hurtz e colaboradores no livro Psicodiagnóstico já entende que é possível realizar psicodiagnósticos sem a utilização de testes. Qual é o propósito do psicodiagnóstico? Lembra que para Cunha ele defende que o propósito
o propósito ou o objetivo é um planejamento, um plano terapêutico. Roots e colaboradores já traz como propósito avaliar uma ou mais características psicológicas. Aqui ele traz um conceito mais atualizado, né? Características, fenômenos, processos psicológicos, visando o diagnóstico psicológico, descritivo e dinâmico, que aí não é tão diferente do que Cunha traz, construído à luz de uma orientação teórica, abordagem teórica, fundamentação referencial teórico da psicóloga e do psicólogo, e isso é muito interessante, porque não existe um psicodiagnóstico, existem diversos tipos de psicodiagnósticos, porque a nossa abordagem, o nosso referencial teórico, ele vai balizar o olhar, né, das intervenções de um psicodiagnóstico, vai trazer essa fundamentação para a compreensão da situação avaliada. Apesar de Roots trazer no início que é uma investigação na área clínica, ou investigação clínica, melhor dizendo, ela não está restrita, ou o processo não está restrito, o processo do psicodiagnóstico, ao ambiente do consultório, porque ele pode visar compreensão de situações avaliadas, gerando uma ou mais indicações terapêuticas, forçando um pouco do plano terapêutico definido por Cunha e encaminhamentos. Quando a gente pensa nas duas definições, a gente percebe que o termo comum é diagnóstico. Então, o psicodiagnóstico, ele tem como fundamentação, como objetivo, como um processo de investigação que visa um diagnóstico psicológico. Então, forçando esse diagnóstico, a gente está falando aqui de transtorno, de avaliação de condições, de avaliação de problemas psicológicos, de queixas, com foco planejamento terapêutico, no plano terapêutico e encaminhamentos. Que pode acontecer na clínica ou não. Se a gente for vir para a definição de Roots, um psicodiagnóstico, ele pode ser realizado em outros contextos, como, por exemplo, o contexto judicial, que é comum colegas fazerem psicodiagnósticos em algumas áreas da justiça. Mas a principal área de atuação, o principal campo, a principal área é a área clínica. Para fechar, qual é, então, a definição, ou a diferença, melhor dizendo, a definição a gente acabou de ver, entre psicodiagnóstico e avaliação psicológica? No meu entendimento de muitos autores, o psicodiagnóstico é um processo de avaliação psicológica, mas com finalidades específicas, com objetivos específicos, envolvendo, inclusive, como nós vimos nas duas definições, um diagnóstico psicológico. E aí, trazendo para a avaliação, que é um contexto mais complexo, nós vamos ver que a avaliação nem sempre vai visar um diagnóstico. A avaliação clínica pode visar, e normalmente visa um diagnóstico. Mas e quando eu faço uma avaliação psicológica em seleção de pessoal? Não é um diagnóstico. Quando eu faço uma avaliação psicológica para o trânsito, para o manuseio de arma, para um problema específico de aprendizagem, por exemplo, o objetivo não é um tipo de diagnóstico, um diagnóstico psicológico. Às vezes não estou focando nem em transtorno, estou focando no perfil. Concurso, só a aplicação de testes que é entendido como uma avaliação. Passa longe de um processo de psicodiagnóstico. Inclusive, nas devolutivas, nos laudos do concurso, vem taxativo lá, geralmente, dizendo que o resultado de apto ou inapto não tem referência se o candidato tem algum tipo de transtorno, porque esse não for o objetivo da avaliação. Então, como é que a gente pode resumir? Psicodiagnóstico, tradicionalmente, é um processo de avaliação psicológica no contexto clínico ou com viés clínicos, que pode ou não ser no contexto clínico, e tem como seu principal objetivo diagnóstico psicológico para fundamentar, para subsidiar decisões do psicólogo, da psicóloga, em termos de planejamento terapêutico, plano terapêutico, intervenções e encaminhamentos, usando testes psicológicos ou não. Não se esqueçam disso. Eu posso usar tanto testes quanto utilizar apenas outras técnicas, entrevista, observação, entre outras práticas. Mas nós vamos ver agora um roteiro sugestivo aí de um processo de psicodiagnóstico com testes. Porque qual é a minha sugestão? Psicodiagnóstico mais estruturado, com diagnósticos, né, que visam diagnóstico, com instrumentos psicológicos, com testes, ele é muito mais rico. Então, vamos ver agora a nossa sugestão, um roteiro de psicodiagnóstico para você. Agora nós vamos ver um roteiro sugestivo de um psicodiagnóstico. Vamos pensar no contexto clínico, onde você recebe uma demanda para fazer uma investigação, um diagnóstico psicológico
e em seguida fazer recomendações, intervenções terapêuticas. Das etapas do psicodiagnóstico. Pensando aí num contexto clínico, de crianças, jovens, adultos, idosos, independente das demandas, porque o psicodiagnóstico ele visa justamente identificar o diagnóstico psicológico, queixa de problemas de aprendizagem, transtornos de ansiedade, do humor, problemas de adaptação no trabalho, de estresse, entre outros problemas. Nós vimos aí, podemos ver aí, melhor dizendo, existem várias etapas. Então, a primeira dica é, o processo de psicodiagnóstico não pode ser realizado em um dos atendimentos, não deve, ele tem que ter mais em conta. Nós iniciamos o processo de psicodiagnóstico, questão que você inicia com entrevistas, no plural, iniciais. Essas entrevistas iniciais têm como objetivo levantar quem é a pessoa que está procurando serviço, levantar os indicadores de tentativas já de tratamento, histórico, você vai entender o que é que estará acontecendo, e um ponto muito importante nessa entrevista é o estabelecimento do rapport com o profissional de psicologia, com a profissional de psicologia, e a estruturação do setting terapêutico. Nas entrevistas iniciais, a psicólogo, pode ser um, dois atendimentos normalmente, chegar a três, você vai entender um pouco da queixa que aquele cliente, que aquela paciente está fazendo para você. A partir dessas entrevistas iniciais, você, além de reforçar a importância do processo de diagnóstico, de estabelecer o contrato e o setting terapêutico, você vai fazer um pré-planejamento do seu processo de avaliação. De ferramentas, você vai utilizar quais são as primeiras ferramentas, vai pensar na ordem. Aqui eu estou dando uma sugestão de uma ordem que você pode seguir, mas ela não é estática, você pode fazer algumas oscilações. Depois das entrevistas iniciais, que ainda faz parte desse contexto de entrevista inicial, a minha sugestão são entrevistas de anamnese. Então, nas entrevistas de anamnese, você vai fazer um aprofundamento da queixa daquele teu paciente e também conhecer melhor quem é ele, família, trabalho. Roteiro de entrevista de anamnese bem completo você deve fazer na clínica. E nós temos vários modelos de anamnese para crianças, para idosos, para adultos, inclusive anamnese para alguns contextos. Anamnese neuropsicológica, anamnese para organizações, anamnese do trabalho. De uma forma geral, a anamnese é um tipo de entrevista especializada, específica, que tem um roteiro, onde você vai fazer uma investigação da queixa principal do paciente, do histórico daquela queixa, histórico de tratamento, família, histórico familiar, problemas familiares, histórico escolar. Então, é bem completo. Na amnésia infantil, a gente começa a fazer uma exploração do desenvolvimento infantil mais aprofundado. Com essas entrevistas iniciais, com esta anamnese, você tinha feito já um pré-planejamento da avaliação. Você agora vai conseguir fechar, bem estruturado, claro que podendo ter algumas mudanças, planejamento da avaliação do ponto de vista de ferramentas técnicas que você vai utilizar. E aí eu gosto, depois das entrevistas de anamnese, começar com os testes psicológicos. E aí, como é um processo que visa um psicodiagnóstico, é claro que você vai colocar os instrumentos de acordo com a principal queixa daquele paciente. Mas o objetivo do psicodiagnóstico, pessoal, não é só avaliar queixa ou testes relacionados a queixa. É importante você avaliar também indicadores psicológicos que ainda estão preservados, podem ser adaptativos, bons indícios de bom prognóstico. Eu recomendo realmente aplicar um teste de inteligência, pelo menos. TNV, beta 3, R1. Pode aplicar o TNV-RI, dependendo da escolaridade da pessoa. Um teste de atenção, eu recomendo, na realidade, uma bateria, e eu gosto muito da bateria de atenção, BPA. A sugestão é uma bateria de provas de atenção. 3 testes, atenção concentrada, difusa e alternada. Depois dá uma medida, a quarta medida de atenção, você vai ter um bom indicador de atenção. Um teste de memória, eu aplicaria aí o figura complexa de Reis, um teste menos objetivo de memória, levanta inclusive indicadores de problemas neurológicos, e um teste mais objetivo, como o TR2, o TR, como o TEPIC, seria com 2 instrumentos de memória. Já teria aí bons elementos para avaliação das habilidades cognitivas, inclusive de indicadores das funções cognitivas, até mesmo de disfunções das funções executivas. Em seguida, a aplicação de testes de personalidade ou de outros tipos, mas focava principalmente os testes de personalidade. Inventários, pelo menos um inventário. Eu particularmente gosto muito da BFP, Bateria Fatorial de Personalidade.
TLPR também é legal. Temos muitos testes, FP2, mas eu sugeriria a BFP, porque ela pega dimensões importantes para a adaptação do indivíduo no dia a dia e tem uma dimensão que é o neuroticismo, que está ligada a adoecimento, está relacionado aos adoecimentos. E depois, gente, teste projetivo. Essa ordem pode mudar um pouco, tá? Eu começaria com o HTP, teste muito bom para a clínica, com vários indicadores de transtorno de adaptação. Mas não ficaria só no HTP, você poderia aplicar o HTP, Pfister, pirâmide coloridas, Pfister, Sullivan, o Rorschach, você pode aplicar um TAT, instrumentos que levantem indicadores, dependendo aí do perfil do avaliado, possam ser muito importantes para se entender a dinâmica psicológica daquele teu paciente. Idosos, nós temos o SAT, que é a versão do TAT para idosos. Crianças, nós temos o CAT, CAT-A e CAT-H, também um excelente instrumento projetivo. Nós temos outros testes que podem ser usados dependendo da demanda. Por exemplo, nós temos testes de estresse relacionado ao trabalho, se for um adulto com uma queixa parecida. Nós temos testes voltados para problemas de aprendizagem, como o SSRS para crianças. Nós temos testes para avaliação de suporte familiar, como o IPSF, Inventário de Percepção de Suporte Familiar, excelente instrumento para crianças, jovens e adultos, pode utilizar também. Então, vai depender realmente da demanda. Eu estou trazendo uma bateria mais básica. Após a aplicação dos instrumentos, lembra que o foco do psicodiagnóstico é um diagnóstico. Nós vamos entrar na esfera, nas técnicas para realizar psicodiagnósticos ou diagnósticos psicológicos, que são as entrevistas estruturadas para diagnósticos. Então, para a gente fechar diagnósticos, pensando em transtornos, nós temos que nos basear em dois principais manuais, né, os Códigos Internacionais de Doenças, que é a CID-10 e o DSM-5. Então, pegar roteiros de entrevistas balizados, fundamentados nesses dois roteiros, você pode escolher um dos dois, para fazer entrevistas diagnósticas com foco no que você vem observando até então, vem fazendo os levantamentos de indicadores. E uma sugestão excelente para quem quer trabalhar com DSM-5, SCD-5-CV, jovens e adultos. Para criança, tem outros roteiros que você consegue trabalhar também para entrevistas estruturadas de diagnósticos. Porque, para a gente deixar bem claro, você não consegue fechar diagnóstico só com aplicação de testes. Entrevistas abertas e com anamnese. Você tem que fazer entrevistas, observação e entrevistas estruturadas, não só com o paciente, dependendo do perfil do paciente, escutando terceiros, levantando o histórico dele de adaptação, fazendo uma avaliação do estado dele hoje, como estava antes, né? Fazendo comparações. E aí, por fim dessas etapas, aí aproximadamente 8, 9 encontros, tem um intervalo para você fazer a consolidação dessas informações, preparar o seu documento, caso vá entregar um laudo, e você fazer a entrevista devolutiva. Essa entrevista devolutiva com a entrega do documento, e trazendo o que Cunha e o que o Roots traz, você vai fazer o planejamento terapêutico, você vai fazer os encaminhamentos e recomendações necessárias. Essa é uma forma que eu recomendo para você, profissional de psicologia da área clínica. Não iniciar já com o processo terapêutico. Sim, com o processo psicodiagnóstico, para você entender a demanda daquele paciente e fazer um planejamento terapêutico mais adaptado. Isso pelo menos para pacientes, clientes que trazem queixas de humor, queixas de ansiedade, queixas de algum desconforto psicológico. Mas você pode adaptar qualquer tipo de demanda do consultório. Nós vamos encerrar o nosso vídeo com a dica que a gente falou que ia trazer para vocês, que é a dica do livro Psicodiagnóstico, um excelente instrumento. Eu queria mostrar para vocês rapidamente, esse livro é de Claudice Morruntos, Denise Bandeira, de Clarissa Trentini, de Jefferson Krug. E a versão que eu tenho aqui, pessoal, só confirmar o ano, é de 2016. Eu queria mostrar só para vocês, deixa eu voltar aqui para a câmera, queria mostrar só para vocês, ó, aqui o livro, o quanto de conteúdo esse livro tem. A gente não vai ler, a gente não vai entrar no livro, mas mostrar aqui para vocês o sumário. O sumário desse livro tem parte 1, processo psicodiagnóstico.
Tem aqui conceituação do psicodiagnóstico na atualidade, psicodiagnóstico, formação, cuidados éticos, avaliação da demanda, estabelecimento de objetivos. Capítulo 3, o processo psicodiagnóstico, que a gente falou agora. Capítulo 4, cuidados técnicos no início do psicodiagnóstico. Capítulo 5, entrevistas psicológicas no psicodiagnóstico. A entrevista de anamnese, capítulo 6, traz aqui os principais itens de uma anamnese. Capítulo 7, a escolha de instrumentos e de técnicas para o psicodiagnóstico. Tem entrevistas lúdicas, exame do estado mental, influência do uso de fármacos no psicodiagnóstico, genograma familiar. Então, com foco bastante na estruturação do processo do psicodiagnóstico de uma forma geral. A parte 2 traz as especificidades do psicodiagnóstico em crianças, adolescentes e idosos, fazendo as diferenciações, as especificidades para cada caso. Exemplo, entrevista com os pais, critérios de análise de brincar infantil, cuidados no estabelecimento diagnóstico psicológico com a infância, crianças, infância e adolescente, testagem para crianças e adolescentes e o psicodiagnóstico em idosos. A parte 3, as especificidades do psicodiagnóstico para a avaliação da inteligência e da personalidade. Então, como é que se dá o psicodiagnóstico em inteligência e o psicodiagnóstico e as patologias da personalidade? Que tema muito atual e muito importante. Por fim, a parte 4, as especificidades do psicodiagnóstico nas alterações psicológicas mais prevalentes. Então, o psicodiagnóstico do transtorno do espectro autista, do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, psicodiagnóstico da alteração do humor, psicodiagnóstico da ansiedade, das psicoses, dos transtornos por uso de substâncias, psicodiagnóstico de alterações neurocognitivas em idosos e, por fim, estudos e casos em psicodiagnóstico. É um excelente livro, uma excelente obra, recomendo, e se você quiser adquirir, a gente vai deixar na descrição desse vídeo um link para você comprar esse livro através da Amazon, vai chegar aí rapidinho na sua casa. Recomendo, você que é próximo à psicologia, que quer trabalhar com avaliação, quer trabalhar com psicodiagnóstico, contexto clínico e outras demandas, esse é um livro importantíssimo para você ter. Então, fica aí a nossa dica. E estamos encerrando o nosso programa um pouquinho mais longo do que o habitual, mas não dá para falar de coisas sérias correndo, né? De coisas importantes. Espero que você tenha gostado do nosso programa O Psicodiagnóstico, Etapas do Psicodiagnóstico. Deixa as tuas sugestões, deixa as tuas recomendações. Lembrar, uma curtida ajuda muita gente, então deixa a tua curtida. Pode até compartilhar, ou deve compartilhar esse vídeo para outros profissionais, estudantes de psicologia que você acha que possa contribuir. E um prazer e uma satisfação receber aqui no nosso canal Psicólogo Manuel Carvalho. Nos vemos na próxima semana com mais dicas e orientações nesse vídeo mais longo. Lembrando que nós estamos com um quadro novo, Psicologia em 1 Minuto, todos os dias de segunda a sexta ou de segunda a sábado. A gente lança um vídeo com 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo, com dicas e orientações sobre um fazer da psicologia, então um tema da semana. Essa semana, por exemplo, o tema é importantíssimo. Tenho certeza que para você vai ser importante também, que é ganhe mais dinheiro com a psicologia. Procura aí nos nossos vídeos, eu vou deixar também a descrição de um desses vídeos aqui no nosso vídeo, aqui nesse programa, para você acessar, para você ver e lembrar aí de se inscrever no nosso canal. Até a próxima semana.